Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muita paz, saúde e prosperidade para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira, de segunda a sexta-feira, sempre com vocês, trazendo sempre uma mensagem de fé, reflexões. Estamos esta semana dando prosseguimento a uma série de mensagens sobre fé em Deus. Fé é tudo, né, minha gente? Fé é o combustível. Não podemos ficar sem esse combustível tão maravilhoso chamado fé, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então seja muito bem-vindo ao Agir de Deus em mais um dia de vitória, mais um dia de provisão, mais um dia de milagres, tá certo? Eu vou pedir para você seguir a gente no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Inclusive, se você é empreendedor, empresário, se você tem o seu Instagram da sua profissão, do seu comércio, do seu negócio, siga a gente também, tá certo? Siga lá, a gente está orando pelos empresários, pelos empreendedores, não é? E a gente está também, na medida do possível, realizando algumas lives no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. E justamente orando e dando dicas para você, empreendedor, profissional liberal. Então segue a gente lá, tanto da sua pessoa física e do seu comércio, do seu negócio, da sua pessoa jurídica, se você tem aí o Instagram, tá bom? E outra coisa importante que eu quero falar é agradecer a você que tem sido um apoiador do nosso ministério. Você que ora pela gente, você que quando vai orar lembra dos pastores Edson e Eva, a nossa família. Muito obrigado por estar orando, pedindo que Deus nos abençoe, que você receba em dobro de bênção daquilo que você tem pedido para nós, e seja abençoado também, tá bom? E a você que é um agente de Deus, são pessoas maravilhosas que estão mantendo o nosso ministério através de uma oferta, de uma doação voluntária, e Deus ama aquele que dá com alegria. Muito obrigado, que Jeová Jireh, Deus provedor, prospere muito, muito, muito a sua vida. Gente, é o seguinte, prosseguindo aqui os nossos ensinamentos da semana, hoje, dando prosseguimento, estamos baseando já há dias, né? Falando sobre Josué, sobre a conquista de Jericó, Josué capítulo 6, do 1 ao 5, e hoje vamos falar a importância, gente, de tirarmos da nossa vida, sabe, a murmuração. Nós devemos adorar mais a Deus e não murmurar. Então, durante a nossa vida, durante a nossa jornada de fé, durante todo o processo de uma conquista, né, de um projeto, você precisa manter uma atitude de adoração e não de murmuração. Por quê? Porque quando as coisas demoram a acontecer, sabe, quando está demorando a acontecer algo, é fácil começarmos a reclamar, não é assim? É a pessoa que reclama que a fila do banco não anda, que a fila do mercado não anda, que a fila não sei do que não anda. Outras coisas mais, assim, tipo projetos, coisas assim que você depende de algo e está muito lento, a coisa não vai. Então é um grande risco a pessoa começar a reclamar, a murmurar. Por quê? Porque a gente, nós somos assim rápidos, né, em expor toda a nossa insatisfação, né? Pode notar, algum momento da nossa vida a gente ficou ali murmurando, reclamando, né? Todos nós somos humanos, mas temos que se cuidar para que isso não gere uma trava na nossa vida espiritual e venha atrapalhar o nosso crescimento, né? Porque é muito triste quando você vê uma pessoa que só murmura, só reclama. Quando ela abre a boca para falar, misericórdia, não é fácil, né? Mas às vezes a gente escuta, a gente só murmura, só reclama, nada tá bom. Então, isso aqui é interessante falar isso aqui, porque isso aqui é o dia a dia de todo mundo, né? Ou você vai adorar a Deus e esperar em Deus, né? Aquilo que compete a você fazer, você vai fazer. E aquilo que tem que esperar, vai ter que esperar. Vai resolver murmurar? Vai resolver? Não resolve. Pode até piorar a situação, essa é a verdade. Então ninguém gosta de esperar, essa é a verdade. Ninguém gosta de esperar. Algumas pessoas até explodem de raiva diante até de um atraso, não é verdade? De um atraso. Você já percebeu no trânsito?
quando você está no seu carro, principalmente em grandes cidades, né? Você está com o seu carro, tem muitos carros naquele horário, e você está com pressa. Você já notou quando você está com pressa? Aí parece que todo o carro da frente, parece que todo mundo está lerdo. Mas na realidade, o que é a verdade? É o seguinte, é que às vezes é porque eu ou você, a gente saiu em cima da hora. Sabia disso? Pode notar, você que é motorista, comigo já aconteceu. Sabe quando eu não estou com pressa e saio no horário certo para um compromisso, ou de repente é um passeio e tal. Então às vezes você não está com pressa, se o trânsito estiver lento, dá para aguentar e vai. Mas quando você sai atrasado por um compromisso profissional, um compromisso, ou outro tipo de compromisso, pode notar, parece que o trânsito resolveu parar e todo mundo, você muda, pelo menos aqui em Curitiba e outras cidades grandes, tem sempre várias pistas, né? Aqui é via rápida, então às vezes tem 4, mas quando uma pista está em reforma em alguma coisa, ou aconteceu algum problema ali, faz uma falta aquela outra pista, aí gera um trânsito mais lento ainda, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque daí, se você saiu atrasado, você vai começar a reclamar. Então o problema não é só o trânsito, vamos assim dizer, mas às vezes a gente também que não está se tocando, que a gente tem que sair mais cedo. Então, mas por que eu estou falando isso? Porque estamos falando de murmuração. Às vezes a gente está murmurando por uma coisa que a gente mesmo está causando, não é? Então, o que você quer conquistar? Exige o quê? Tempo, disciplina, trabalho. Então a ênfase aqui é que a gente possa ter um coração adorador, que adore a Deus, celebre a Deus, né? Então a gente deve tomar muito cuidado para a gente não ficar murmurando, entendeu? E essa murmuração venha tomar o lugar da adoração. Aí fica aquele dia, para estar chato, está esquisito. Adorar. Adorar de que forma, pastor? Durante todo esse processo em direção à margem ali do Jordão, 40 anos se passaram. Paulo disse que uma das razões pelas quais parte do povo pereceu no deserto foi a murmuração. Você veja, parte do povo pereceu no deserto porque murmurou. Morreram murmurando. Olha que coisa interessante, né? 1 Coríntios 10:10 diz assim: e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Ou seja, amados, pare de reclamar. Tem gente que reclama de tudo. Se faz sol, ai que sol, é porque está muito quente, né? Se chove, é porque não faz sol. Ou seja, pessoas que vivem sempre insatisfeitas, murmurando tudo, quase tudo na vida, está sempre murmurando. Pense nisso. Diante de Jericó, que é a história bíblica que a gente está analisando aqui, diante de Jericó, Deus ordena que os 7 sacerdotes toquem cada um a sua trombeta, continuamente, ele diz aqui. Um dos comentaristas bíblicos que observo, até eu tenho essa Bíblia, acho que é Mateu Henry, ele diz o seguinte, que os sacerdotes tocavam a trombeta continuamente como um símbolo de adoração, mas também de afirmação para que o povo de Deus estava com ele, para que o povo entendesse que Deus estava com ele. E Davi canta o seguinte, olha o Davi em Salmo 22:3: tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Então, meu amado e minha amada ouvinte, quanto mais eu adoro a Deus, mais a sua presença divina é real. Quanto mais eu murmuro, mais Deus se afasta. O Senhor Deus, ele habita em meio aos louvores do seu povo e não em meio às murmurações do seu povo. Pense nisso. Não é assim que diz a Bíblia? Deus habita no meio dos louvores. Então Deus não vai habitar no meio de murmuradores, entendeu? Então, durante todo esse processo na nossa vida, da jornada, da caminhada, ou um projeto que você quer conquistar, deixe de murmurar e comece a adorar continuamente. O que é continuamente? Todos os dias, meus amados. É isso aí mesmo. Mesmo que no início não aconteça como esperava
né, como esperava. Não acontece como você está esperando, quando você está planejando, mas adore ao Senhor, tá? A Bíblia diz o quê? No primeiro dia, a trombeta tocou continuamente. No segundo dia, continuamente. No terceiro dia, a trombeta continuou tocando. Não era o sétimo ainda, mas em todo momento, a atitude de adoração tomava conta do arraial do povo de Deus. Entendeu? Sabe como você vai mudar a sua história? Você quer mudar a sua história de vida? Assumindo uma postura de adoração. Desenvolva, meu amado, desenvolva, minha amada ouvinte, um espírito adorador o tempo todo. Salmo 34:1 diz: louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Olha que lindo isso aqui, é isso aí, né? Louvar a Deus quando a coisa está indo tudo bem, louvar e adorar a Deus quando as coisas parecem que não estão indo bem, ou às vezes até não está indo bem, mas adore, entendeu? Então, lembre-se da conversa de Jesus com aquela mulher à beira de um poço. A pergunta dela era o seguinte: onde é o lugar que se deve adorar? Jesus respondeu algo que poderíamos parafrasear desta forma: vocês estão preocupados com o lugar, quando Deus na realidade está preocupado com a essência. Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, meus amados, a adoração não acontece somente, sabe, naquele momento, você que cultua Deus com um grupo de comunhão, seja numa casa, seja numa reunião no templo, um hotel, que nós temos feito nossas reuniões mensais em alguns hotéis da região de Curitiba e da região metropolitana. Então, a adoração não acontece só nesses momentos, né, quando eu canto, levanto as mãos. Ou seja, tudo o que eu faço é para o louvor da glória de Deus. É como Paulo afirma: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Até na hora da refeição, você pode se alimentar glorificando a Deus. O processo de conquista é tão importante quanto a conquista em si, meu amado. Então, quando aquele povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Josué capítulo 6, verso 20. E a sequência dos fatos aqui mostra que os israelitas tomaram a cidade, que foi completamente destruída, e os inimigos foram definitivamente derrotados. Agora, lembre-se de uma coisa: a cidade era uma cidade fortificada, aparentemente impossível de ser conquistada, mas sob a orientação de alguns princípios, aquilo que parecia ser impossível se torna real na vida de um povo. Então, amado, esse é o código de hoje, a revelação de hoje. Escolha adorar. Escolha adorar, guarde a santidade e em todo o tempo persevere. Deus irá ajudá-lo. Na hora certa, a sua bênção chegará de acordo com a vontade soberana do Todo-Poderoso. Se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, enquanto você está me ouvindo, então creia que os planos de Deus para a sua vida se cumprirão. Tome então as atitudes necessárias e confie que o Espírito Santo vai resgatar o ânimo que você perdeu diante de uma demora, de uma dificuldade, de algum sofrimento. Deus é por nós. Nada é impossível ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por mais um momento de fé. Mais esse momento especial que pudemos aqui semear uma palavra de sabedoria, uma pérola de sabedoria. Libera a tua graça, o teu favor e bondade sobre a minha vida, a minha família e a vida e a família de todos que nos ouvem neste momento. Onde está chegando essa programação, esse ensinamento, chega ali o agir de Deus para salvar, para libertar, para curar, para restaurar e também para abrir
portas nas questões econômicas e financeiras dos ouvintes, deste empresário, deste empreendedor e deste agente de Deus que tem semeado em nosso ministério. Assim oramos e os abençoamos no poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.